Meu nome é Emily Catherine Reed, e sou uma enfermeira de emergência de 44 anos no Memorial Hospital em Portland. Hoje, quero compartilhar com vocês um testemunho profundamente pessoal de uma experiência de quase morte que mudou minha vida. Neste relato, revelarei o que aconteceu quando Jesus me mostrou a verdade chocante sobre a marca da besta. Foi uma revelação reveladora que eu nunca esperava testemunhar em primeira mão. Eu realmente vi o perigo que a marca da besta representa e as instruções específicas que Jesus deu para ajudar a nos proteger dela. Mas antes de mergulhar nos detalhes, adoraria saber de onde você está ouvindo. Significaria muito sentir uma conexão com você, mesmo que estejamos a quilômetros de distância. Além disso, se este testemunho ressoar com você, curta e comente seus pensamentos. Vamos abrir um espaço para uma discussão significativa e respeitosa para que todos possamos aprender uns com os outros neste canal. Estou animada para que você se junte a mim nesta jornada. Agora, sente-se, relaxe e aproveite a audição. Tudo começou na noite de 15 de fevereiro de 2022. Eu tinha acabado de terminar um exaustivo turno noturno de 12 horas no pronto-socorro, o tipo em que o tempo parece parar enquanto você é constantemente puxado de um trauma para o outro. Aquela noite foi particularmente pesada. Perdemos 2 pacientes, um jovem adolescente que sofreu um terrível acidente de carro e um homem idoso que faleceu de um ataque cardíaco repentino e grave. Foi um daqueles turnos que pesam na sua alma, deixando você com uma profunda sensação de tristeza e contemplação. Enquanto eu dirigia para casa, minha mente não conseguia deixar de refletir sobre a fragilidade da vida. Era quase surreal o quão rápido as coisas podiam mudar, como em um instante, alguém poderia estar aqui, no momento seguinte, ter ido embora. Mal sabia eu, que estava prestes a enfrentar essa verdade de uma forma que nunca poderia ter imaginado. A chuva caía forte, caindo em lençóis e reduzindo a visibilidade a quase nada enquanto eu navegava pelas estradas sinuosas que levavam à nossa casa suburbana. Em casa, meu marido, David, um dedicado professor de ensino médio, estaria preparando nossos 3 filhos para o dia que os esperava. Eu estava ansiosa para beijar seus rostos sonolentos antes de eles irem para a escola, depois me jogar na minha cama quentinha para um descanso muito necessário. Lembro-me de olhar pelo espelho retrovisor e ver os faróis de um caminhão se aproximando atrás de mim. A estrada estava escorregadia por causa da chuva, e eu podia sentir o caminhão se aproximando de mim, movendo-se a uma velocidade alarmante. Então tudo aconteceu em um borrão. Os momentos seguintes foram fragmentados, o som estridente aterrorizante dos freios do caminhão no pavimento molhado, a sensação horrível do meu carro aquaplanando enquanto eu tentava desesperadamente evitar uma colisão, o estalo nauseante do metal quando o impacto fez tudo sair do controle, e então, escuridão. Era como se um véu tivesse descido sobre minha consciência, cortando a conexão entre meu corpo e espírito. Em um piscar de olhos, me vi flutuando sobre os destroços do meu carro. Era diferente de tudo que eu poderia ter imaginado. Eu podia ver tudo abaixo de mim com uma clareza impressionante. Na verdade, a visão era mais nítida e vívida do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado enquanto vivo. Eu assisti enquanto os primeiros socorristas trabalhavam incansavelmente para me libertar dos destroços mutilados do meu veículo. Eles usaram as mandíbulas da vida para abrir a porta do motorista esmagada. Um jovem paramédico, que mal havia terminado seu treinamento, estava fazendo compressões torácicas, sussurrando orações em voz baixa. Enquanto eu pairava sobre eles, eu queria muito tranquilizá-lo. Eu queria dizer a ele que não sentia dor, que estava em paz, mas não conseguia encontrar as palavras. Foi então que eu ouvi, meu avô, que havia falecido 5 anos antes de câncer no pâncreas. Lá estava ele, parado na borda da cena, parecendo como ele tinha em seus dias de juventude quando serviu na Força Aérea, forte, vibrante e cheio de vida. Sua presença era tão real e tão inesperada que, se eu ainda tivesse olhos físicos,
Lágrimas os teriam enchido em um instante. Ainda não é sua hora, Emily, ele disse, sua voz gentil e reconfortante. Mas há algo que você precisa ver primeiro. Enquanto ele falava, uma onda de calor e luz começou a envolver tudo ao nosso redor. Não era uma luz forte ou ofuscante, mas sim uma que irradiava amor e propósito. A cena do acidente começou a desaparecer, e eu me senti sendo puxada para cima. Era como se eu estivesse sendo puxada por um túnel feito de luz viva. A sensação era tão profunda, tão diferente de tudo que eu poderia ter descrito com palavras, que me deixou sem fôlego. Cores que eu nunca tinha visto antes giravam ao meu redor em padrões de beleza indescritível, e eu podia ouvir o que soava como milhares de vozes, cantando em perfeita harmonia. A paz que me envolveu era diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Todos os medos, preocupações e dores da minha existência terrena se dissiparam. Naquele momento, pensei comigo mesmo, se é isso que a morte é, então por que temos tanto medo dela? Mas então, ouvi sua voz, uma voz que encheu cada parte do meu ser com amor e poder. Emily. Apenas uma palavra, mas carregava mais emoção, mais autoridade, do que qualquer coisa que eu já tinha conhecido. Eu soube instantaneamente que era Jesus. Sua presença era avassaladora, mas também havia uma profunda sensação de segurança, amor e familiaridade. Eu estava em sua presença e, pela primeira vez na minha vida, me senti verdadeiramente conhecido. Este momento mudou tudo para mim. O que eu estava prestes a experimentar ficaria comigo para sempre, e as lições que eu aprenderia naqueles próximos momentos transformariam a maneira como eu via o mundo, minha fé e a própria essência da vida e da morte. À medida que meus olhos espirituais se ajustavam ao brilho avassalador de sua presença, comecei a vê-lo mais claramente. Sua aparência era familiar e transcendente, uma mistura perfeita do humano e do divino. Seus olhos continham uma profundidade de sabedoria e compaixão que perfurava minha alma, fazendo-me sentir como se cada momento da minha vida tivesse sido exposto diante dele. No entanto, naquele momento de exposição, não senti vergonha ou medo. Em vez disso, senti uma sensação indescritível de amor e aceitação perfeitos, como se eu estivesse exatamente onde precisava estar. Minha filha, ele falou gentilmente, mas com uma gravidade que atingiu profundamente meu coração. Eu a trouxe aqui porque o que devo lhe mostrar não pode esperar mais. O tempo é curto, e meu povo deve ser avisado. Por um momento, lutei para encontrar minha voz, mas pude sentir uma conexão espiritual, não palavras físicas, mas algo mais profundo, fluindo entre nós. Senhor, respondi, sou apenas uma enfermeira. Já vi tantos pacientes falando de experiências de quase morte. Quem acreditaria em mim? Jesus sorriu, e embora seu sorriso fosse cheio de calor, havia uma autoridade silenciosa e inegável por trás dele. Emily, ele disse com profunda compaixão, eu escolhi você precisamente porque você entende os aspectos físicos e espirituais da vida e da morte. Você testemunhou inúmeras almas passando entre os mundos. Você sabe como o corpo funciona, como a mente pensa e como o espírito se conecta a ambos. Esse conhecimento vai te ajudar a entender o que estou prestes a te mostrar. Então, em um movimento inesperado, Jesus estendeu a mão e pegou minha mão. No momento em que seu toque envolveu o meu, o ambiente mudou, e de repente estávamos parados no que parecia ser uma movimentada rua da cidade. À primeira vista, parecia uma cena de qualquer área urbana moderna, uma cidade movimentada com pessoas vivendo suas vidas, cada pessoa absorta em seu próprio mundo. Mas havia algo estranho, algo que eu não conseguia entender imediatamente. Havia uma uniformidade assustadora na maneira como eles se moviam, na maneira como interagiam. Era como se todos fizessem parte de uma performance bem ensaiada, desconectada da riqueza da vida individual. Jesus fez um gesto para que eu me concentrasse. O que você está vendo, ele explicou, é o seu mundo, mas daqui a alguns anos.
Observe com cuidado, e eu lhe mostrarei como o grande engano se desenrolará, como a tecnologia se tornará a própria ferramenta que separa a humanidade de seu Criador. Fiquei ao seu lado, observando o futuro se estender diante de mim, sentindo tanto o peso quanto a urgência de suas palavras. Ele direcionou minha atenção para uma jovem entrando em uma cafeteria próxima. Ela parecia ter quase 30 anos, vestida profissionalmente, com um ar de confiança que sugeria que ela havia abraçado completamente o mundo moderno. No entanto, o que realmente chamou minha atenção não foi sua aparência, mas o que aconteceu quando ela se aproximou do balcão para pagar sua bebida. Não houve nenhuma busca por uma carteira, nenhum toque em um telefone, nem mesmo um Sartvati sendo acenado. Em vez disso, ela moveu sua mão direita sobre um pequeno sensor colocado no balcão. Ao fazê-lo, uma tênue luz azul pulsou sob sua pele. Com um leve zumbido, a transação foi concluída. O ato foi tão perfeito, tão natural, que poderia facilmente ter passado despercebido. Se Jesus não tivesse chamado minha atenção para isso, eu poderia ter descartado como um mero avanço técnico. Senhor, perguntei, minha voz cheia de admiração e preocupação, esta é a marca da besta? A resposta de Jesus foi suave, mas firme, sua voz carregando o peso da verdade eterna. Não, ele respondeu. Esta não é a marca, mas o que vem antes dela, a preparação, o condicionamento. Observe, e você verá como o engano se desenrola. Enquanto ele falava, a cena ao nosso redor começou a mudar, e eu me vi testemunhando uma montagem de eventos, um lapso de tempo da história ainda por vir. Era como se eu estivesse assistindo a uma progressão, uma introdução gradual desta tecnologia em todo o mundo. Começou de forma bastante inócua, com pequenos chips que substituíram cartões de crédito, chaves de casa e até mesmo registros médicos. Esses chips foram aclamados como maravilhas de conveniência, fornecendo um nível de segurança sem precedentes. O entusiasmo do público foi avassalador. Os cristãos os adotaram tão prontamente quanto os não crentes, vendo esses dispositivos como pouco mais do que uma extensão dos smartphones e Sartvatis que se tornaram comuns em suas vidas diárias. Observei as congregações da igreja, inconscientes dos perigos que viriam, adotarem essas tecnologias de todo o coração. Eles as usaram para acessar suas bíblias digitais, dar dízimos e fazer check-in para eventos da igreja. Os pastores falaram muito bem da tecnologia, elogiando sua capacidade de tornar o ministério mais eficiente, ajudando-os a servir melhor suas congregações e se comunicar com seus membros. Não houve oposição, sem dúvida, porque os dispositivos não pareciam envolver nada moral ou espiritualmente comprometedor. Eles não exigiam que ninguém adorasse ou jurasse lealdade a nada, pelo menos não externamente. Era simplesmente tecnologia, ou assim parecia. As pessoas, tanto crentes quanto não crentes, viam isso como inofensivo, nunca suspeitando do perigo que espreitava sob a superfície. Observe, Jesus disse suavemente, sua voz cheia de autoridade silenciosa, como o inimigo primeiro introduz coisas que parecem inofensivas, até mesmo úteis. Satanás entende que uma mudança repentina e drástica alertaria meu povo. Em vez disso, ele se move lentamente, gradualmente, como uma serpente se enrolando em sua presa. Ele sabe que a sutileza é a chave para o engano. Enquanto suas palavras ecoavam em meu espírito, as cenas continuavam a se desenrolar diante de mim, e eu podia ver como essa mudança gradual estava ocorrendo. A tecnologia, antes simples e despretensiosa, tornou-se mais sofisticada e mais integrada ao tecido da vida diária. O que começou como pequenos dispositivos convenientes, chips para pagamentos e identificação, evoluiu lentamente para algo muito mais invasivo, algo que atingiu o âmago da vida das pessoas. Esses dispositivos começaram a monitorar a saúde em tempo real, prevendo doenças antes mesmo que elas se manifestassem, regulando os padrões de sono, ajustando o humor por meio de manipulações bioquímicas que eram quase imperceptíveis.
Observei, horrorizado, os pais se voluntariarem ansiosamente para implantar esses dispositivos em seus filhos. É para a segurança deles, eles garantiram um ao outro. Agora podemos sempre saber onde eles estão, monitorar sua saúde e garantir que estejam seguros na escola. A tecnologia foi comercializada como a melhor proteção em um mundo cada vez mais perigoso, especialmente projetada para proteger crianças de ameaças invisíveis. Senhor, eu disse, meu coração se partindo ao ver uma mãe acalmando seu filho, que ainda chorava após receber o implante. Posso ver o quão atraente tudo isso parece. Como enfermeira, entendo o apelo do monitoramento constante da saúde. Como mãe, entendo querer manter nossos filhos seguros. Como podemos alertar as pessoas contra algo que parece fazer tanto bem? Jesus olhou para mim com profunda compaixão, seus olhos cheios de uma tristeza consciente. É por isso que o engano é tão eficaz. O inimigo sabe que meu povo nunca aceitaria algo obviamente maligno. Então ele vem como um anjo de luz, oferecendo soluções para todos os seus problemas, prometendo tornar a vida melhor, mais segura e mais conveniente. Mas observe o que acontece com aqueles que aceitam essas melhorias. Assisti incrédulo enquanto a cena ao meu redor mudava mais uma vez. Desta vez, vi como a tecnologia começou a afetar sutilmente os comportamentos daqueles que a aceitaram. Aqueles que usavam os implantes tornaram-se cada vez mais dependentes deles, não apenas para sua saúde, mas para todos os aspectos de suas vidas. Esses dispositivos começaram a sugerir o que eles deveriam comer, quando deveriam dormir, com quem deveriam passar o tempo, até mesmo o que deveriam pensar sobre certos assuntos. Observe isso com cuidado, Jesus instruiu, sua voz firme e clara. Ele dirigiu meu olhar para uma família sentada junta no jantar. À primeira vista, tudo parecia perfeitamente normal, os pais e filhos compartilhando uma refeição, conversando uns com os outros. Mas algo estava terrivelmente errado. Suas conversas eram rígidas, quase robóticas, como se estivessem lendo um roteiro. Suas emoções eram silenciadas, controladas. Os dispositivos, que haviam sido incorporados neles, estavam sutilmente manipulando seus humores, seus pensamentos, até mesmo suas personalidades. Eles nem percebem, disse Jesus, sua voz cheia de tristeza. As mudanças acontecem tão gradualmente que eles não percebem que seu livre-arbítrio está desaparecendo. Sua capacidade de ouvir minha voz se torna mais silenciosa, mais fraca, à medida que os dispositivos começam a controlá-los de dentro. Senti uma profunda tristeza em meu espírito ao observar a influência dessa tecnologia se infiltrar em todos os cantos da sociedade. Na área da saúde, o sistema que eu conhecia tão bem, era particularmente insidioso. Vi como hospitais e seguradoras começaram a exigir que funcionários e pacientes tivessem esses implantes. Para melhor atendimento ao paciente, eles disseram. Para monitoramento mais preciso. Para administração de medicamentos mais segura. A cena mudou, e eu me vi, ou melhor, uma versão futura imaginada de mim, em um ambiente hospitalar. Uma enfermeira, experiente e dedicada, estava sendo chamada ao escritório de seu supervisor. Ela era uma das poucas que se recusaram a aceitar o implante. Apesar de seu histórico impecável e anos de serviço, ela estava sendo dispensada. Não podemos arriscar a segurança do paciente, disse o supervisor, sua voz fria e clínica. E se você cometer um erro de medicação que o sistema poderia ter detectado? E se você perder uma mudança sutil na condição de um paciente que o implante teria detectado? Você vê? Jesus perguntou, sua voz cheia de urgência e compaixão. Como eles usam boas intenções, segurança, saúde, proteção, para implementar o controle. Eles oferecem essas coisas como soluções, mas no processo, eles criam dependência. E com essa dependência vem a capacidade de controlar. À medida que absorvia suas palavras,
a visão se expandia, e me mostravam cenas de todo o mundo. Vi como a tecnologia estava sendo implementada em diferentes culturas, cada uma com seu próprio conjunto de justificativas e métodos. Em alguns lugares, ela era promovida por meio de sistemas de saúde, em outros por meio de incentivos financeiros e em outros ainda por meio de pressão social e medo de ser deixado para trás. A verdade ficou clara, a tecnologia não era apenas sobre conveniência ou segurança. Era sobre controle. Quanto mais as pessoas a aceitavam, mais elas abriam mão de sua autonomia e menos conseguiam ver o verdadeiro custo de sua conformidade. A marca da besta não foi uma mudança repentina e óbvia. Foi uma mudança lenta e metódica que se enraizou em seus corações e mentes sem que eles percebessem. Mas o que realmente quebrou meu coração foi testemunhar o impacto dessa tecnologia no crescimento espiritual das crianças. Jesus revelou uma cena em uma sala de aula do ensino fundamental, uma não muito diferente daquelas que meus próprios filhos frequentam. Os alunos, com cerca de 7 ou 8 anos de idade, estavam envolvidos no que chamavam de aula de bem-estar digital. Hoje, disse o professor com um tom alegre, vamos aprender como nossos implantes Smart Health nos ajudam a fazer boas escolhas. Se você estiver se sentindo bravo ou triste, seu implante o ajudará a se sentir melhor. E se estiver pensando em pensamentos ruins, ele o ajudará a pensar em pensamentos bons. Você vê o perigo aqui? Jesus perguntou, sua voz cheia de tristeza. Esses pequenos estão sendo ensinados a confiar mais na tecnologia do que em suas próprias emoções dadas por Deus, mais do que em sua própria consciência, mais do que em mim. Eu vi uma garotinha, uma que me lembrava muito minha própria filha, Emma, levantar a mão. Mas e se eu quiser me sentir triste às vezes? Minha avó morreu no mês passado, e a mamãe diz que não tem problema ficar triste por isso. A resposta da professora foi rápida e ensaiada, desprovida de qualquer compaixão. Seu implante sabe o que é melhor para você, querida. Ele entende que emoções negativas prolongadas não são saudáveis. Agora, vamos todos tirar um momento para aceitar nosso ajuste de humor, certo? O que testemunhei em seguida fez meu sangue gelar. Os rostos das crianças mudaram em uníssono, suas expressões naturais desaparecendo, substituídas por sorrisos pacíficos e vagos. Senhor, sussurrei horrorizada, eles estão programando-as para ignorar suas respostas emocionais naturais, sua própria humanidade. Sim, Jesus respondeu com profunda tristeza. E mais importante, elas estão sendo programadas para ignorar a convicção do Espírito Santo. Como elas podem sentir tristeza piedosa pelo pecado se todas as emoções negativas são suprimidas? Como elas podem experimentar o verdadeiro arrependimento se sua consciência é controlada quimicamente e digitalmente? A cena mudou novamente, e eu observei enquanto a tecnologia continuava a evoluir, tornando-se cada vez mais invasiva. O que começou como simples chips agora se desenvolveu em interfaces neurais capazes de influenciar pensamentos e decisões diretamente. As pessoas abraçaram essas atualizações de braços abertos, convencidas de que eram um salto à frente na evolução humana. Observe com cuidado agora, Jesus instruiu, seu tom inabalável. Pois é assim que o engano final será implementado. De repente, eu estava assistindo a uma série de crises globais se desenrolando, sistemas financeiros entrando em colapso, redes elétricas falhando e cadeias de suprimentos se desintegrando. O mundo estava em caos, e as pessoas estavam desesperadas por uma solução. Então, eu os vi, líderes mundiais aparecendo em telas em todos os lugares, anunciando uma nova solução para a crise. A tecnologia de implante existente que nos serviu tão bem deve ser atualizada, eles declararam. Um sistema novo, mais seguro e mais integrado é necessário para evitar novas crises. A atualização é obrigatória, mas o processo será simples e indolor.
Os meios de comunicação rapidamente seguiram o exemplo, promovendo a atualização como a resposta para todos os problemas do mundo. Líderes religiosos apareceram na televisão, assegurando a seus seguidores que era apenas tecnologia, não a marca da besta. Eles ressaltaram que não era necessário adorar ninguém ou jurar lealdade a nenhum líder. Muitos até distorceram as escrituras, citando versículos fora do contexto para apoiar sua posição. Agora, disse Jesus, sua voz cheia de compaixão e urgência, eu mostrarei a vocês o que eles não podem ver. Naquele momento, recebi a capacidade de ver os reinos físico e espiritual ao mesmo tempo, e o que vi foi totalmente horripilante. À medida que as pessoas recebiam a atualização, uma mudança sutil, porém profunda, ocorria em seus espíritos. Não era imediatamente óbvio, elas ainda podiam orar, ainda ir à igreja, ainda ler suas Bíblias, mas algo havia mudado em um nível fundamental. A marca, explicou Jesus, sua voz firme, não será implementada pela força no início. Ela será aceita de bom grado, até mesmo ansiosamente. O inimigo aprendeu que a perseguição apenas fortalece meus verdadeiros seguidores. Em vez disso, ele usa o engano, fazendo com que a marca pareça um passo natural e benéfico para frente. Eu observei as semanas se transformarem em meses. Aqueles que aceitaram a atualização começaram a mudar de maneiras sutis, mas perceptíveis. Suas orações se tornaram mecânicas, sua rotina de adoração em vez de genuína. O mais perturbador de tudo, sua capacidade de discernir a verdade espiritual começou a desaparecer. Senhor, perguntei em desespero, por que eles não conseguem ver o que está acontecendo com eles? Porque a mudança é gradual, ele respondeu. Como um sapo em água aquecendo lentamente, eles não percebem que estão sendo cortados do meu espírito até que seja tarde demais. A tecnologia não muda apenas o que eles podem comprar ou vender, ela muda quem eles são em um nível fundamental. Ela corrompe a imagem de Deus na qual eles foram criados. A visão então se expandiu, mostrando-me como a atualização afetou vários aspectos da sociedade. Na área da saúde, minha própria área, ela prometia monitoramento perfeito da saúde e tratamento automático. Em finanças, oferecia segurança completa e acesso universal aos recursos. Em relacionamentos, alegava facilitar melhor compreensão e comunicação. Mas, por baixo da superfície, a mudança era sempre a mesma. Os implantes não estavam apenas controlando o que as pessoas podiam comprar ou acessar, eles estavam controlando seus corações e mentes. E o mais perturbador de tudo, eles estavam lenta mas seguramente cortando as pessoas do Espírito de Deus, transformando-as em vasos obedientes da vontade do inimigo, sem nem perceber. Mas o que realmente partiu meu coração foi testemunhar famílias se unindo para tomar a decisão, acreditando que estavam fazendo o melhor para seus filhos. Os pais reuniam seus filhos, explicando como a atualização os manteria seguros, garantiria seu sucesso na escola e garantiria um futuro no novo sistema mundial. Eles realmente acreditavam que estavam fazendo a coisa certa, mas não estavam cientes das consequências de longo alcance. Observe isso com cuidado, Jesus instruiu, sua voz firme com urgência. Veja como eles usam o medo e o isolamento para pressionar aqueles que estão hesitantes. Vi notícias destacando crianças sendo negadas a educação, pessoas perdendo seus empregos e famílias incapazes de comprar comida ou remédios. A pressão para aceitar a atualização se intensificou, e as igrejas começaram a se dividir sobre o assunto. Muitos líderes defenderam a aceitação, justificando-a como uma forma de manter seu testemunho na sociedade. Então Jesus me mostrou algo que encheu meu coração de esperança, aqueles que recusaram a marca. Embora enfrentassem dificuldades crescentes, incapazes de comprar comida em lojas regulares ou enviar seus filhos para escolas públicas, muitos deles perdendo seus empregos, eles permaneceram firmes em sua fé. Espiritualmente, eles brilhavam como faróis na escuridão crescente. Estes são meus fiéis, disse Jesus,
seu tom cheio de amor e orgulho. Eles podem ver o que outros não podem porque mantiveram seus olhos espirituais abertos. Eles estudaram minha palavra e aprenderam a discernir a verdade das mentiras. Vi esses crentes se unirem, formando comunidades de apoio. Eles compartilharam recursos, ajudaram uns aos outros e ofereceram encorajamento aos que lutavam. Eles não eram violentos ou medrosos, eles eram pacíficos, mas resolutos em suas convicções. E o mais notável, vi provisão sobrenatural se desdobrando diante dos meus olhos, comida se multiplicando, necessidades sendo atendidas de maneiras inesperadas, proteção divina daqueles que buscavam prejudicá-los. Meu povo não será abandonado, Jesus me assegurou com uma voz gentil, mas poderosa. Assim como eu cuidei de Elias no riacho e dos israelitas no deserto, eu cuidarei daqueles que permanecerem fiéis a mim. Senhor, perguntei, meu coração sobrecarregado pelos muitos que enfrentariam esses desafios, o que as pessoas devem observar? Como elas podem reconhecer quando isso começa? A resposta de Jesus foi clara, sua voz inabalável. Primeiro, ele começou, observe a tecnologia que promete torná-lo melhor do que como eu o criei. O inimigo oferecerá melhorias à mente e ao corpo humanos, mas isso terá um custo para a alma. Lembre-se, eu criei a humanidade à minha imagem, e qualquer tentativa de melhorar essa imagem é um ato de rebelião contra o meu projeto. Segundo, ele continuou, observe quando a conveniência se torna obrigatória. O que começa como opcional lentamente se tornará necessário para a vida diária. O inimigo sabe que forçar as pessoas a receber a marca imediatamente faria com que muitos recusassem. Então, em vez disso, ele tornará cada vez mais difícil viver sem ela, até que muitos implorarão para recebê-la. Terceiro, Jesus disse, sua voz pesada de tristeza, preste atenção especial em como a tecnologia afeta as crianças. O inimigo tem como alvo os jovens, sabendo que eles aceitarão mais facilmente o que seus pais podem questionar. Observe a tecnologia que promete tornar as crianças mais seguras, mais inteligentes ou mais bem comportadas, mas na verdade as separa de sua natureza dada por Deus e de sua capacidade de ouvir minha voz. Quarto, ele acrescentou, observe como essas mudanças afetam o relacionamento das pessoas comigo. Qualquer coisa que embote a sensibilidade espiritual, que faça a oração parecer distante ou que reduza a convicção do pecado, esses são sinais de alerta. A marca não é apenas sobre comprar e vender, é sobre separar a humanidade de seu Criador. Enquanto observávamos o futuro se desenrolar, Jesus me mostrou exemplos específicos de como o engano progrediria. A tecnologia inicial seria comercializada como puramente física, nada espiritual sobre ela. É apenas um chip, eles diriam. É apenas por conveniência e segurança. Mas gradualmente, evoluiria para algo que tocaria a vida espiritual das pessoas de maneiras que elas ainda não conseguiam compreender. Vi como, depois de receber os implantes, a capacidade das pessoas de sentir a presença de Deus começou a desaparecer. Suas orações pareciam vazias, sua adoração sem vida e mecânica. No entanto, o mais preocupante de tudo, elas nem perceberam a mudança que havia ocorrido dentro delas. A tecnologia lentamente reconectou seus cérebros para interpretar experiências religiosas de forma diferente, distanciando-os de seu Criador sem que eles nem percebessem. O que antes levava as pessoas às lágrimas durante a adoração agora mal as comovia. O que antes era uma orientação clara do Espírito Santo tornou-se silenciado e obscuro. O inimigo sabe, explicou Jesus com profunda tristeza, que se ele tentasse impedir as pessoas de me adorarem completamente, muitos resistiriam. Em vez disso, ele permite que elas sigam os movimentos da religião enquanto lentamente cortam sua conexão genuína comigo. Eles têm uma forma de piedade, mas negam seu poder. Vi como a atualização afetou cada geração de forma diferente. Os idosos,
ainda se apegando às memórias de tempos mais simples, muitas vezes resistiam, sentindo-se desconfortáveis com as mudanças. Os de meia idade, diante de razões práticas, geralmente aceitavam, para manter seus empregos, acessar suas contas bancárias e manter seu lugar na sociedade. Mas os jovens, abraçaram de braços abertos, vendo-a como o próximo passo na evolução humana. Lembre-se, disse Jesus, sua voz cheia de urgência, quando você retornar, que os jovens são os mais vulneráveis e os mais importantes a serem protegidos. Eles devem ser ensinados a me amar mais do que amam as conveniências do mundo. Eles devem aprender a reconhecer minha voz antes que o barulho da tecnologia afogue. Então Jesus me mostrou algo que partiu meu coração, como as famílias seriam divididas sobre essa questão. Vi pais agonizando sobre aceitar ou não a tecnologia pelo bem de seus filhos. Irmãos se voltaram uns contra os outros, alguns escolhendo conveniência e sucesso mundano, enquanto outros escolheram permanecer fiéis, apesar do custo. É por isso que estou mostrando essas coisas a vocês agora, disse Jesus, seus olhos cheios de compaixão. Para que vocês possam alertar os outros a prepararem seus corações e fortalecerem sua fé antes que o teste chegue. Quando chegar a hora, aqueles que me conhecem, verdadeiramente me conhecem, reconhecerão o engano. Aqueles que só sabem sobre mim serão facilmente enganados. Testemunhei a beleza da provisão divina. Os crentes que recusaram a marca encontraram comida se multiplicando milagrosamente em suas despensas. Comunidades de cristãos fiéis se uniram, apoiando uns aos outros, compartilhando recursos, ensinando seus filhos. Vi anjos protegendo essas comunidades, afastando aqueles que as prejudicariam. Minha proteção, Jesus me garantiu, será tão real quanto a perseguição. Não abandonarei meus fiéis. Mas então, meu coração se partiu quando vi pessoas que eu conhecia, pessoas com quem eu adorava, aceitarem a marca, pensando que ainda poderiam manter sua fé. Diga a eles, Jesus disse, sua voz cheia de tristeza, que uma vez que a marca é tomada, ela muda algo fundamental na natureza humana. Não muda apenas o que eles podem comprar ou vender, muda sua própria capacidade de se conectar comigo. Eu assisti, impotente, enquanto os crentes outrora fortes gradualmente perdiam sua sensibilidade espiritual após aceitar a marca. Suas orações se tornaram ritualísticas, sua adoração, vazia. O mais doloroso de tudo, eles nem conseguiam perceber o que tinham perdido. Senhor, perguntei, minha voz tremendo de tristeza, o que as pessoas devem fazer para se preparar? Sua resposta foi clara, sua voz cheia de compaixão e autoridade. Diga a eles para fortalecerem seu relacionamento comigo agora, antes que o engano venha. Eles devem conhecer minha voz tão bem que possam reconhecer quando algo não é meu. Diga a eles para estudar minha palavra diligentemente, as respostas estão lá, mas eles devem conhecer a verdade para reconhecer as mentiras. Diga a eles para construir relacionamentos reais com outros crentes. Eles precisarão uns dos outros nos tempos que virão. Diga a eles para ensinarem seus filhos a me amar mais do que amam as conveniências do mundo. E o mais importante, diga a eles para não temerem. Eu venci o mundo, e aqueles que permanecerem fiéis a mim compartilharão dessa vitória. De repente, senti aquela sensação familiar de puxão. É hora de você retornar, disse Jesus, seu sorriso cheio de amor. Mas, Senhor, protestei, meu coração pesado com o peso de tudo que tinha visto, há muito mais que eu quero perguntar. Seu sorriso estava cheio de gentil segurança. O que eu lhe mostrei é o suficiente. Compartilhe fielmente. Aqueles que têm ouvidos para ouvir ouvirão. No momento seguinte, me vi ofegante na mesa da sala de trauma, cercada por meus colegas chocados. O Dr. Rodrigues, que havia me declarado morto apenas alguns minutos antes, estava me encarando incrédulo.
Os monitores mostraram que meu coração havia começado a bater espontaneamente de novo, algo que eu nunca tinha testemunhado em meus anos de enfermagem, especialmente após um período tão prolongado de parada cardíaca. Meus ferimentos, incluindo múltiplas fraturas, hemorragia interna e trauma grave, deveriam ter sido fatais. No entanto, aqui estava eu, não apenas viva, mas me curando a uma taxa que deixou meus médicos perplexos. Em poucas semanas, eu havia me recuperado o suficiente para voltar para casa, para minha família. Mas o peso do que eu tinha visto, dos avisos que recebi, me mudaria para sempre. Já se passaram 2 anos desde minha experiência de quase morte. A cada dia, vejo mais sinais do que Jesus me mostrou se desenrolando em nosso mundo. Como enfermeira, estou particularmente ciente de como a tecnologia médica está avançando nas maneiras que ele revelou. A tentação de confiar nela é forte, e posso ver como ela pode facilmente afastar as pessoas da verdade de Deus. Mas eu sei agora, mais do que nunca, que devemos permanecer vigilantes, discernindo a verdade em um mundo que está cada vez mais contando com a tecnologia para substituir as próprias conexões que deveriam nos ligar a Deus e uns aos outros. Eu entendo que a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para o bem, especialmente em áreas como a saúde. Eu também confio nela no meu trabalho para ajudar os pacientes. No entanto, o que vi e senti em meu coração é que há uma linha que está sendo traçada, uma linha que, uma vez cruzada, não pode ser descruzada. Não sou contra toda a tecnologia, em vez disso, estou profundamente ciente da mudança sutil e gradual que está ocorrendo, uma que pode nos levar por um caminho perigoso. Compartilho este testemunho, não para incutir medo, mas para oferecer um aviso e preparar aqueles que estão dispostos a ouvir. Jesus me mostrou que o tempo é curto, mas sua proteção para seus fiéis será perfeita. Não é uma questão de se a tecnologia mudará a maneira como vivemos, ela já mudou. A questão é como responderemos às escolhas que enfrentamos nos dias que virão. Se você estiver assistindo a isso, por favor, leve isso a sério. Agora é a hora de fortalecer seu relacionamento com Jesus. Estude sua palavra diligentemente, pois é o fundamento da verdade que o ajudará a discernir as mentiras do mundo. Construa conexões fortes e genuínas com outros crentes, nossa unidade e apoio serão vitais nos dias que virão. E, o mais importante, ensine seus filhos a amar a Deus mais do que amam as conveniências deste mundo. O mundo tentará atraí-los com promessas de facilidade e segurança, mas somente o amor de Deus os sustentará nas provações que virão. Que Deus lhe conceda olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas nestes últimos dias. Prepare seus corações, permaneça vigilante e confie na proteção infalível do Senhor. O tempo de permanecer firme na fé é agora.